Pessoal, boa tarde. Meu nome é José Geraldo, né? Vocês devem se lembrar de mim. A primeira aula, a gente fez a primeira aula síncrona do módulo 2, Políticas Públicas da Construção dos Problemas Públicos aos Processos de Avaliação. E a gente tem essa segunda etapa, que é uma atividade assíncrona, né? Que é uma aula que vai ficar gravada, enfim, né? Que eu vou tratar de alguns aspectos aqui, que vocês vão poder acessar posteriormente, né? Por isso é chamado assíncrono, né? Que não está no mesmo tempo, né? Não estamos todos no mesmo momento, mas espero que as contribuições, né? Que eu possa dar aqui contribuições que sejam também importantes, assim como eu tentei fazer na nossa primeira atividade, que estivemos todos juntos, né? Lá no dia 30 de agosto, se eu não estou enganado, acho que está fazendo um mês hoje, né? Quando a gente fez a nossa aula síncrona. Então, qual que é a proposta hoje, né? Eu tratei de diversos temas aquele dia, deu tempo de, né, de vocês colocarem algumas questões e eu respondi, abordei, na verdade, alguns dos pontos, né, que vocês trouxeram, mais do que responder, né? Na verdade, os temas são extremamente amplos, complexos, né? E em alguma medida também, em se tratando da questão do artesanato, muito específicos, então é difícil trazer respostas de fato, né? Para parte dos questionamentos, os que vocês trouxeram lá naquele dia da aula síncrona, e também os que eu vou tratar hoje aqui, né? A intenção é mais mesmo, foi aquele dia, e a intenção aqui também hoje é mais de abordar os pontos, né, que vocês estão trazendo, que for possível, de fato, responder para tirar, né, para sanar de forma efetiva uma dúvida, eu vou fazer, mas eu dei uma lida e nas questões que vocês colocaram, né, que não foram respondidas naquele dia, e vi que, enfim, algumas são possíveis, outras eu acho que é isso, né? Eu vou fazer uma abordagem trazendo alguns elementos aqui para tentar trazer algum aspecto que auxilie a continuidade do trabalho de vocês nas suas respectivas regiões, cidades, enfim, né? Bom, então a proposta é essa, tá? Eu vou, a proposta dessa aula, né, responder, né, tratar, abordar a parte das perguntas que não tivemos tempo na primeira aula síncrona, né, de abordar, ok? Enfim, nesse formato, infelizmente, a gente não tem contra-reação, né? Então, eu estou aqui reagindo às questões que vocês colocaram. Se vocês estivessem no mesmo momento aqui comigo, poderiam reagir novamente às colocações que eu vou fazer. Mas, ainda assim, espero que as minhas colocações contribuam e, enfim, a gente pode voltar a esses aspectos no momento futuro, talvez em um outro curso ou em alguma atividade que o projeto, de uma forma mais geral, né, para além do curso, pode vir a propiciar, ok? Eu desde já me coloco à disposição para quem quiser abordar algum aspecto, podem, né, entrar em contato com a coordenação do curso, conseguir o meu e-mail, enviar, né? Mas eu vou abordar aqui nesse momento, né, sem essa perspectiva, não é possível ter essa contra-reação, dado tratar-se de uma atividade que é assíncrona, ou seja, que vocês não estão aqui comigo, né, no mesmo momento. Bom, então, só relembrando, né, rapidamente, o módulo 2, vocês podem, inclusive, acessar a aula de novo, né? Os slides foram mandados, vocês devem ter recebido, mas eu fiz a apresentação dos slides ao longo da aula síncrona, então, assistindo a aula, vocês vão acessar os slides. E o módulo 2, então, tinha, né, é esse o título, Políticas Públicas da Construção dos Problemas Públicos aos Processos de Avaliação.
nós passamos, naquele momento, pelas etapas, né, do que se convencionou chamar de ciclo de políticas públicas, então, começando pela construção dos programas públicos, passando pela formação da agenda, né, das agendas das agendas dos governos, né, que se modificam de tempos em tempos. Tratamos do processo de formulação, né, então, construção do problema, o tema entra na agenda, aí você tem um processo de formulação da política, posteriormente a formulação, né, que é o desenho inicial ali, você tem a implementação, então tratamos também das características do processo de implementação, e, por fim, tratamos disso que ficou conhecido como avaliação, que é algo, né, tem distintas características, distintos tipos, né, a gente tratei um pouco disso também na aula, né, que existem avaliações, enfim, que as avaliações das políticas implementadas, elas vão variar de acordo com o objetivo, né, que se tem, e do momento no processo da implementação, no processo de produção da política, né, em que ela acontece. Então, você tem variações em relação ao objetivo, a gente viu, né? Existe a avaliação que está tentando, né, em que os avaliadores estão tentando verificar a eficácia do processo, existem avaliações em que os avaliadores estão tentando buscar avaliar, né, a eficiência, né? E existem avaliações que o que se busca é verificar a efetividade ou o impacto real, né, que a política está tendo, né, ou teve sobre o público para o qual, né, ela foi criada para intervir. Então, isso em relação aos objetivos, né? Vocês vão se lembrar, voltem lá na primeira aula, onde eu abordei, em que eu abordei esses aspectos. E também existe uma diferença em relação ao momento em que a avaliação ocorre. Então, além do objetivo, né, de se avaliar metas estabelecidas previamente, que é o processo de avaliação de eficácia, os custos em relação os custos e esforços, né, em relação aos resultados alcançados, que é a eficiência, e a efetividade, que é o impacto. Além disso, a gente tem o momento, então. Né? Então, você vai ter as avaliações, elas vão variar nesse sentido. Também existe a avaliação, o momento do processo de produção. Né? Existem avaliações que ocorrem antes da política ser implementada, essas avaliações são chamadas de avaliação ex ante, né? As avaliações que ocorrem após a implementação, né? São as avaliações ex post, e existem as avaliações concomitantes, que são realizadas ao longo do processo de avaliação. A gente viu também que existe uma diferença entre avaliação e monitoramento, né? O monitoramento é algo que está ali entre a implementação e a avaliação, né? Se a gente for pegar, lembrem-se lá, deem uma olhada novamente lá na ideia do ciclo, né? Das etapas. O monitoramento, a gente viu isso também na aula passada, né? Que é um exercício mais de verificar o que está ocorrendo, né? Você tem um conjunto de metas ali, ou um conjunto de elementos, princípios, enfim, né? Vai depender da característica da política, que precisam ser verificados, né? Se estão ocorrendo ou não, certo? Então, você está monitorando se está ocorrendo ou não. É distinto da avaliação, como a gente viu, né? Em que o central não enfim, você tem um passo além, né? Você vai olhar também o que está acontecendo, mas na avaliação você vai tentar, em alguma medida, explicar por que está acontecendo daquela forma, né? E dizer ainda se aquilo é algo, né, se aquilo que ocorre, né, que está ocorrendo por uma determinada razão, se é positivo ou não, né? Por processo da política, o público que está sendo atendido, né? Então, o processo de avaliação ele é um passo, ele dá um passo posterior no exercício de verificar o funcionamento
das políticas ou programas implementados. Então, em linhas gerais, a gente acabou tratando desses aspectos, né, assim, com a profundidade possível, né, em aproximadamente uma hora em alguns minutos, né, eu fiz essa abordagem. Depois vocês colocaram algumas questões, a gente voltou em alguns pontos, né? Eu tentei demarcar naquele momento a importância do diagnóstico, né, que está, em alguma medida, relacionado ao que se convencionou chamar na literatura sobre avaliação de avaliação ex ante, né, que é extremamente necessário fazer um levantamento, né, prévio, de que público vai ser atendido, de que tipo de atividade é mais adequada àquele público, né? Em que medida existe capacidade de implementar as ações que se pretendem em direção àquele público, em quantas etapas isso deve ocorrer, se é que tem que haver etapas, ou se a implementação vai ser de uma forma única. Isso tudo se dá, né, de um processo de diagnóstico e planejamento que é fundamental, né, e que, em alguma medida, é feito a partir de avaliações ex ante, avaliações antes do processo de colocar a política em funcionamento. Então, em linhas gerais, foram desses aspectos que a gente tratou, né, na aula síncrona. Algumas perguntas foram colocadas, como eu disse, eu fiz algumas abordagens, enfim, abordei os aspectos que vocês trouxeram, e a intenção central aqui agora, né, é voltar aqui em algumas perguntas. Eu recebi as perguntas que vocês colocaram no chat, né, naquele dia, e a intenção é tentar aqui abordar algumas delas. Eu vou tentar abordar todas, né, mas se alguma ficar de fora, eu peço desculpa, né, porque algumas podem ser em bloco, mas vou tentar tratar a partir de forma, né, específica aqui de cada uma para contemplar né, o maior número de dúvidas pontuais que as pessoas tiveram naquele momento, ok? Então, a primeira questão foi colocada pela Marina, né? E a Marina disse o seguinte: eu acho que é importante ler as perguntas, eu vou fazer uma abordagem, vou tentar ser o mais sucinto possível, porque eu acho que é isso, né? A gente aprende com as perguntas das pessoas, né? Às vezes é algo que para a gente está claro, mas a gente acha que está claro, né? Mas quando a pessoa faz a pergunta e vem uma explicação, você acaba modificando um pouco a compreensão que você tinha. Então, acho que por isso é importante a gente ter acesso aqui, né? Enfim, que eu leia a pergunta e depois faça a abordagem. Então, a Maria disse o seguinte: olha, no caso, as políticas de Estado, né, isso foi um aspecto que a gente abordou lá também, né, a diferença entre políticas de Estado e políticas de governo, né, naquela aula eu fiz toda uma reconstrução do que são políticas públicas, enfim, e as diferenças internas. Então, a Marina disse, olha, no caso, as políticas de Estado estão ligadas diretamente a uma lei pré-estabelecida na legislação ou em algum documento legal, não abrindo brecha para uma desestruturação ou interpretação de governo que está no poder? Seria essa a ideia? A pergunta dela, né? Marina e demais alunos, né, participantes do curso, em alguma medida, sim, Marina, mas não necessariamente o fato de existir um arcabouço legal faz com que a política tenha essa robustez, essa garantia, né? Vai depender do tipo de legislação estabelecida, né? E do quanto ela já gerou institucionalização, ou seja, em que medida aquela lei foi colocada em prática no sentido de fazer com que, por exemplo, recursos sejam destinados para aquela política, espaços físicos foram criados, pessoas contratadas, né?
capacidades de execução, capacidades, se a gente for pensar uma política que é executada pelo poder público diretamente, né, da geração de capacidades estatais, certo? Capacidades administrativas. Porque uma vez que isso ocorre, aí você tem, de fato, a política sendo institucionalizada, né? E esse processo de institucionalização é difícil de ser revertido, certo? Assim, você consegue fazer adequações, né? O termo que você usa aqui, se o fato de não ter, né, de ter um documento legal, não deixa a possibilidade de brecha, né? Não abrindo brecha para uma desestruturação. É mais difícil para uma política já institucionalizada em funcionamento, né, isso acontecer. O que ocorre é que, muitas vezes, as leis que determinam a implementação das políticas ficam num limbo, né, entre a não formulação de uma lei e a implementação do que está estabelecido, né? A gente tem isso com diversas políticas no caso brasileiro, né? A própria política de saúde, que a gente sempre cita, né, o caso da saúde, porque é um caso de sucesso no Brasil, a implementação do SUS, né, em especial, né, que vai acontecer a partir dos anos 90, você tem leis ali cujos dispositivos, uma boa parte deles, não foi colocado em prática, né? Não foi observado imediatamente, foi acontecendo paulatinamente, né? Foi acontecendo ao longo dos anos, né? Então, não necessariamente a existência da legislação faz com que o que está nela seja objetivamente implementado de forma imediata, isso é uma coisa. E não necessariamente, dependendo, né, do que essa norma legal, né, a gente tem diversos tipos, a gente tem a Constituição, a gente tem as leis, a gente tem portarias, a gente tem normas operacionais. Então, cada uma desses instrumentos tem possibilidades tem um termo que é usado na ciência política, né, que é a possibilidade de enforcement. O que é isso? É um termo em inglês que diz o quanto que aquela legislação gera obrigação de fato, né, de ser implementada, e o quanto que ela vai ser de fato respeitada e colocada em prática. Isso vai variar dependendo do tipo de instrumento do tipo de instrumento que a gente está falando, né? Uma lei, na maioria das vezes, vai ter muito mais força do que uma portaria ministerial, por exemplo, ou uma resolução de um conselho. Na maioria das vezes. Mas, às vezes, a gente tem leis que ficam também, né, muito tempo, existem, mas não geram nenhum tipo de ação para institucionalizar uma política de fato, e políticas, às vezes, são criadas com base em portarias ministeriais, né? Uma portaria ministerial vai estruturando, ou reconfigurando, né, ações, pensando, né, ministerial pensando em âmbito nacional, né, mas isso acaba acontecendo também nos outros níveis de governo. Mas, assim, em linhas gerais, né, porque é isso, né, a coisa é um pouco mais complexa do que a regra inicial, a regra geral. Mas, em linhas gerais, a gente pode dizer, né, que sim, que uma política, né, que é garantida constitucionalmente, principalmente constitucionalmente, e por leis infraconstitucionais ou, né, uma legislação posterior que vai regulamentar o que está estabelecido na Constituição, essas políticas elas são mais robustas, elas tendem a ser mais robustas institucionalmente e mais estáveis no que diz respeito às tentativas, às possibilidades de alterá-la, né, de promover
retrocessos no que está estabelecido ali naquele campo, certo? Bom, imagino ter respondido, tá, a sua primeira pergunta, né? Se a sua afirmação ela está correta, acho que é isso, né? A sua percepção ela tá correta, mas é isso. A coisa é um quanto mais complexa, né? Quando a gente olha empiricamente cada um dos campos de política pública, ok? A segunda questão é a questão da Cristiane. A Cristiane faz uma pergunta em alguma medida que tem relação com a da Marina. Ela diz assim, olha, temos aqui uma lei municipal de 2002 que autoriza a criação de um programa municipal de artesanato e outras disposições. Apesar de ainda estar vigente, o programa nunca foi criado e as outras disposições nunca atendidas. Como fazer com que o governo atual atue com base nesta lei municipal no que diz respeito aos direitos dos artesãos residentes no município? Bom, percebam, né, que a pergunta dela é um exemplo, inclusive, do que eu havia abordado aqui em relação à pergunta da Marina, né? Uma lei que existe já desde 2002, e que não foi colocada, né, que, enfim, não gerou ações posteriores para institucionalizar uma política, um conjunto de direitos ou ações voltadas aos artesãos. Então, isso pode acontecer, né? O ponto é, né, de novo, uma vez que existe a lei e a política é implementada, ela é mais robusta do que uma que foi implementada mais com base em uma portaria, em normas, né? Essas são mais frágeis do ponto de vista da estabilidade no médio e longo prazo, tá? Mas é isso, podem haver políticas, né, com leis prévias que garantam a sua implementação, e que não, que, enfim, tem dificuldade de sair do papel, ainda que seja, né, que esse papel seja uma lei, certo? Bom, mas a parte mais aguda, né, a parte principal da pergunta dela, entendo eu, é a segunda, né, que é como fazer com que o governo atue, com que o governo atual, né, atue com base nessa lei municipal, no que diz respeito ao direito dos artesãos residentes do município. Ora, existe mais de uma forma, né, que eu acho que a pergunta da Cristiane está no seguinte, sim, tem a seguinte direção, olha, como promover algum tipo de indução para que o governo implemente, né, o que já está estabelecido pela legislação, né, execute o que já está estabelecido. Cristiane e demais colegas, né, assim, a gente tem mais de uma forma de exercer pressão política, e é disso que se trata aqui, né? Eu acho que um passo importante já foi dado, que a lei existe. Se ela existe, a cobrança ela pode ser feita com base nela, certo? É diferente de municípios, localidades em que não existe uma lei nesse sentido. Então, as mobilizações têm que ser para que exista uma legislação primeiro, né, que vá garantir e que os atores vão, posteriormente, os atores interessados nessa legislação, vão posteriormente se ancorar nela para fazer um movimento né, fazer um movimento para que ela seja cumprida, né? Nesse caso, a gente já tem, né? Você já tem um passo dado, que é o fato da legislação existir. Então, ainda que seja problemático, tendo a pensar que vocês estão, em alguma medida, claro, pode ter municípios que não têm a legislação e em que existem ações voltadas aos artesãos muito mais robustas. Mas aí, pelo menos do ponto de vista legal, de existir um instrumento, né, um dispositivo no qual vocês possam se ancorar para fazer as demandas, né, você já tem esse aspecto. O que fazer, né? Bom, uma sugestão, né, é procurar os vereadores, ou parte deles, né, alguns deles,
E aí procurar quem, né? O maior número de pessoas possíveis interessadas, que são interessados no desenvolvimento, na implementação, enfim, na institucionalização do que está estabelecido nesse instrumento legal, nessa lei, ok? Bom, isso passa pelo quê, né? Assim, ir até o legislativo de forma organizada passa por uma mobilização dos artesãos, né? Estou fazendo o gancho já com uma outra pergunta que está aqui, né? Na verdade, é mais um comentário da Rejane. A Rejane diz assim, olha, eu não sei se no momento até, inclusive, se fez um comentário em relação à própria pergunta da Cristiane ou de algo relacionado à minha fala na aula. Ela disse, olha, entra a importância da participação e escuta da sociedade civil na construção das políticas públicas. É isso, né? Como fazer, Cristiane? Eu acho que é preciso que vocês se mobilizem, se já não estão mobilizados, né? Pode ser que já estejam, me desculpem se estiverem, enfim, mas se não, né? Vocês precisam se organizar entre vocês para levar a demanda ao poder público, né? Se existe um conselho que trata dessas questões, eu acho que esses aspectos precisam ser levados para esse conselho, né? Em paralelo, né? Se não existe ou se existe, né? Em paralelo, eu acho que isso pode ser levado para o legislativo, né? Porque se vocês têm amparo de pelo menos alguns vereadores, eu acho que a demanda e a pressão para que a coisa seja desenvolvida se torna ainda mais forte, e aí sim, posteriormente, ir ao próprio executivo, né? Que é quem, o próprio nome diz, do poder, né? Que é quem executa, é quem vai desenvolver o que está estabelecido pela lei, tá? Então, eu acho que é isso, acho que, né, aí sim, marcar uma reunião dos vereadores, vocês, as associações, enfim, né, e demais atores interessados, com a secretaria, fazer pressão, mostrar que já está estabelecido, que já tem uma lei desde 2002, e, enfim, é uma lei do município, o município precisa segui-la, né? Pode ser que não aconteça algo de imediato, mas não desanimem, é assim mesmo, né? Existem outras demandas, concorrentes, ou, enfim, de fato, mais que o gestor do momento pode entender como mais prioritário, dependendo do contexto em que o município se encontra, né? Mas eu acho que o movimento é esse, né? Eu acho que nesse processo as coisas vão caminhando, ainda que de forma paulatina, para chegar no estabelecimento, né, na institucionalização do que está sendo determinado pela legislação. Ok? Bom, já falei do comentário da Rejane, aí tem um outro ponto, né? Eu acho que é meio na mesma conversa. A Marina volta e diz, né? Levando em consideração que a sociedade é viva e suas questões se modificam de acordo com as alterações sociais durante o tempo e suas particularidades, as políticas públicas não seriam mais eficazes se existisse um diálogo entre os ciclos da construção, onde a formulação e implementação da política mantivesse sempre um diálogo aberto, como nos outros ciclos. Enfim, eu li aqui da forma como está, né, me pareceu um pouco redundante agora, mas não importa, né? Assim, acho que a questão aqui da Marina né, dado que a sociedade é viva, está sempre se transformando, pensando de forma diferente, não seria importante que ela estivesse sempre inserida no processo de produção das políticas, de transformação das políticas, né, de ajustes necessários, enfim. Né? Enfim, sim, né? Sem dúvida nenhuma, é extremamente importante que a sociedade participe de todos os processos relacionados às políticas. O que acontece é que muitas vezes essa participação ela
enfim, os espaços, né, eles não funcionam da forma, os espaços de participação da sociedade, né, os espaços institucionalizados, como os próprios conselhos, né, se a gente for pensar em algumas políticas, ou grupos de trabalho que são criados, enfim, e outros mecanismos. Eles não funcionam da forma como deveriam de fato. Eu acho que a gente tem uma crítica, em alguma medida, aqui na questão da Marina, que eu acho que faz sentido, né? Às vezes, espaços são criados de forma muito mais pro forma, né? Assim, é algo que não funciona de forma substantiva, não funciona de forma real, existe por existir. Mas muitas vezes também esses espaços existem e eles são subutilizados pelos atores interessados naquela temática em particular, né? E eu tendo a pensar que em alguns contextos a gente tem, né, em contextos distintos a gente vai ter essas duas situações. Então, eu acho que é o caso, primeiro, né, Marina, eu concordo com a sua pontuação, de fato, né, existe a possibilidade, deveria haver a possibilidade da sociedade participar de forma cada vez mais profunda, substantiva na produção das políticas, mas, por outro lado, né, eu acho que é isso, existem espaços que muitas vezes são subutilizados, tá? E aí eu acho que é o cuidado, sabe, que é preciso se ter em cada localidade, né? A gente está falando de um país continental, caso brasileiro, e a minha sugestão, assim, é que vocês verifiquem nos municípios onde vocês estão, que existe de espaços para participação da sociedade na construção das políticas ligadas ao artesanato, e como esses espaços vêm sendo aproveitados, né? Como esses espaços vêm sendo utilizados pelos atores interessados. Porque é isso, muitas vezes eles são subutilizados, eles existem e a participação ocorre de forma muito de forma aquém do que deveria ser, né? Mas sim, né? Eu acho que a sua preocupação está no caminho correto, no meu modo de entender. Acho que a sociedade está em constante transformação, é necessário que ela também esteja, até por isso mesmo, né, que ela esteja ligada à forma como as políticas são construídas para levar os seus anseios de momento para que as adequações sejam realizadas, né? Claro que essas adequações elas não vão poder acontecer toda hora, de formas variadas. Por quê? Porque as políticas precisam ter estabilidade, né? Uma vez que a sociedade muda de tempos em tempos, você consegue fazer alterações mantendo a construção ali, né? Mas se não, né, se ela não, se a sociedade não muda, se a sociedade, enfim, se o que está sendo colocado em jogo é muito mais mudanças de momento, né, do que uma transformação de fato da sociedade, porque muitas vezes ocorre isso, né? Pequenos grupos passam a entender os aspectos de formas diferentes e entendem que a mudança deve acontecer, né? Mas o todo não tem aquela perspectiva. Então, é uma outra coisa que precisa ter cuidado também, né? Às vezes, a perspectiva que a gente tem de necessidade de mudança não é real, não é algo, não é algo compreendido da mesma forma por outros grupos existentes na sociedade. É preciso adequar isso, né? Alinhar essas coisas para a gente chegar numa construção que de fato seja o que se entende como um anseio da sociedade, etc. Certo? Mas, enfim, é um assunto também bastante complexo, tem várias nuances e tal, mas, no geral, a participação é extremamente importante, né? Assim, eu concordo com a sua problematização, a forma como você faz.
dado que a sociedade é viva, né, como você diz, está sempre mudando, é extremamente importante, sim, que ela esteja próxima da construção das políticas. Isso vai fazer com que as políticas sejam mais alinhadas, né, aos anseios das distintas populações municipais existentes. Lembre-se sempre, né, são 5.570 municípios. E certamente é fundamental, né, que isso ocorra para que as políticas se desenvolvam de forma mais efetiva também, né? Que essa participação, né, ocorra, a sociedade dizer e o gestor público entender que o caminho mais adequado é o caminho X e não o caminho Y que estava se imaginando. Bom, o Denis, né, faz uma pergunta que é, após a implementação da política pública, quanto tempo é possível em pensar em avaliar o impacto da mesma? Qual o tempo de maturidade de uma implementação? Quais níveis de avaliação é possível traçar? Isso é uma pergunta interessante, Denis, porque existem alguns autores, tem um autor inglês chamado Paul Pearson, e o Pearson diz o seguinte: se você quer analisar, está falando não em avaliar, são coisas distintas, tá? Se você quer analisar, verificar de fato todas as características, certo, de uma política, os impactos que ela tem causado, os problemas que ela tem, o Pearson diz que é necessário trabalhar com 1 década, no mínimo, certo? Por quê? Porque muitas vezes você analisa um processo em 2 anos, e aquele processo, um processo de 2 anos, aquele processo tem mais 3 posteriormente. Talvez algo que você identificou como positivo ali nos 2 anos, 3 anos depois, você pode perceber que não era algo tão positivo assim. Teve um efeito ali adverso daquele processo, que se imaginou lá atrás, nos 2 primeiros anos, que seria algo extremamente importante, e que, na verdade, era algo problemático, né? Então, com base em diversos estudos já realizados, o Pearson faz essa recomendação. Se você quer olhar uma política, seus impactos internos, o seu legado, de fato, né, o que ela deixa, o que ela construiu, o tipo de benefício que ela gerou e os problemas que ela teve, você precisa de um período um pouco mais alongado, e 1 década, segundo o Pearson, seria o mais adequado. Outros autores vão trabalhar com essa perspectiva também, mas geralmente não é assim que as coisas acontecem, né? Por uma série de motivos. A gente tem, por exemplo, né, uma série de outras variáveis que vão interferir nesse processo de avaliação e até análise, né? O Pearson está falando mais em análise, mas em alguma medida eu acho que para algumas políticas cabe a gente pensar também que a gente precisa de muitos anos para fazer uma avaliação mais robusta. Mas, assim, avaliar periodicamente é algo fundamental, né? Eu acho que a perspectiva do Pearson, ela faz sentido, mas, ao mesmo tempo, me parece não ser necessário para alguns, para alguns casos, esse período de 10 anos, né? E mais do que isso, eu acho que é possível fazer avaliações. Enfim, se você não quer entender como uma avaliação definitiva do processo, que são avaliações intermediárias. É por isso, inclusive, que existe uma perspectiva, né, um tipo de avaliação que é chamada de avaliação concomitante, né? Então, assim, respondendo de uma maneira geral, assim, é uma pergunta complexa, vai depender de cada caso, né? Cada política, às vezes você vai olhar para uma política que está sendo implementada há 3 anos e é super possível fazer uma avaliação naquele momento, analisá-la e avaliá-la de fato, né? E ter um resultado razoável, né? Isso vai depender de um conjunto de características internas ali, ter um resultado em termos de produto, né, dessa avaliação e tal, algo que seja de fato fidedigno, né, em que você possa confiar.
Em alguns outros casos, em outros casos, não. Você vai perceber que uma política, às vezes, com 3, 4 anos, ainda é uma execução ainda bastante embrionária, muito pouco institucionalizada, né? Do ponto de vista da institucionalização, ele é muito frágil. Logo, enfim, né? Dependendo do que se pretende avaliar, será algo problemático. Ainda assim, as avaliações acontecem. Eu acho que elas precisam acontecer, sabe? Eu acho que até para que posteriormente se faça outra, se chegue a uma conclusão, se chegue a uma conclusão distinta. Mas vai acontecer também porque a gente tem mandatos governamentais de 4 em 4 anos. Né? Então, você tem ali, em alguma medida, internamente, dependendo do setor e do programa criado, a necessidade de fazer essas avaliações. Né? Às vezes um programa é criado num segundo mandato de governo, e aí é necessário para aquele governo ter um registro que essa avaliação seja feita. Então, ela vai ser feita ali de uma ação que foi, de fato, implementada em 2 anos e meio, 3 anos. Né? Pode-se ter algo razoável, mas, enfim, o importante é que isso fica registrado, né? E você vai ter um processo posterior que pode reavaliar ou algo nesse sentido, né? Ou algo, fazer uma nova avaliação, ou fazer ajustes naquela avaliação que foi feita. Certo? Mas é isso, Denis. É uma questão complexa, na verdade quase todas são, né? Porque a gente está falando de políticas muito distintas, geralmente, quando a gente olha para o Estado, e mesmo quando a gente olha para um determinado campo, né? No campo do artesanato mesmo, existem ações diferentes, embora você tenha o PAB, existem ações diferentes ali, né? Você avalia o todo ou você avalia partes, né? Isso são escolhas que são feitas a depender do que se pretende, às vezes, né? De avançar em uma determinada área dentro de uma política que é muito ampla, né? Verificar se uma determinada ação ali de fato está dando o resultado que está, ou que deveria, ou se está fazendo o gasto da forma como deveria, né? E, enfim, nesse sentido, se ela deve ser readequada ou não. Então, isso vai depender de cada setor e é isso, né? A temporalidade ali que vai ser utilizada também acaba dependendo de um conjunto de variáveis, né? Às vezes, como eu disse, é possível fazer algo bastante fidedigno, confiável, de uma execução de 3 anos. Às vezes, de fato, é necessário trabalhar com algo que, né, esperar um pouco mais a execução para daí avaliá-la, né? Vai depender do campo. Tem mais algumas perguntas aqui, mas já estou caminhando para o final, tá? A Rejane diz assim: quando temos uma lei estadual implementada para o setor do artesanato, por exemplo, mas que não foi implementada na íntegra, como a sociedade civil pode requerer que o poder público ponha em prática o que ainda falta formalizar, sendo de interesse do segmento? Eu volto naquele ponto, né, Rejane, que eu tratei na questão em uma das questões anteriores. Eu acho que você fez, né? Você fez um comentário, né? Eu tratei na questão da Cristiane, né? E você tinha feito um comentário também. Eu acho que é uma questão de mobilização, enfim, acho que todas aquelas considerações que eu fiz, né? Todas as considerações que eu fiz em relação ao caso municipal, né? Eu acho que cabem aqui para o seu elemento também, para o seu ponto aqui também em relação à lei estadual. Obviamente, os atores mudam, né? Tem deputados estaduais, mas isso não impede uma articulação em âmbito municipal para posteriormente chegar aos legisladores estaduais e o contato com o Poder Executivo estadual seria fundamental nesse sentido, mas isso não impede uma articulação anterior
em âmbito municipal, aí nesse caso de mais de um município, talvez de uma região, né? Mas passa por esse processo de mobilização que eu tratei nas questões anteriores. Hum, bom, a Lúcia, né, diz, olha, a Lúcia trata do mesmo ponto, né? Eu acho que esse é um ponto importante. Eu acho que eu tratei dele, sabe, em algum aspecto naquela aula, em algumas das perguntas, mas estou tratando aqui também, né? A Lúcia diz, olha, necessário uma mobilização da sociedade para a implementação da política pública especificamente no artesanato, a pergunta dela, né? Sim, né? As políticas vão ser implementadas em uma determinada direção que os atores interessados nela, né, vão indicar. Então, esses atores são também a sociedade civil organizada, né? Então, é isso. A mobilização ela é fundamental, né? E dentro do possível, o consenso, né? Pautas muito dispersas, que as compreensões estão muito divergentes, tem mais dificuldade de fazer com que o poder público atue, né? Isso também indicado por diversas pesquisas, certo? Se existe consenso em relação a alguns aspectos, é neles que se deve focar, certo? E muito possivelmente vão ser eles, havendo viabilidade política, institucional e técnica, vão ser eles os implementados, os aspectos implementados. Então, a sociedade se organizar é fundamental, né? E, sendo possível, de forma mais consensual, da forma mais consensual que se conseguir ali, né? Dado, porque se conseguir ali, porque a gente sabe que são sempre, quase sempre, atores distintamente interessados, enfim, que pensam a atuação do poder público naquele setor, no setor do artesanato aqui especificamente, né, de formas diferentes. Então, né, sempre vai haver percepções que não são convergentes, mas é preciso encontrar pontos de convergência e são esses pontos sustentados por todos, se possível, se não pela maioria, né, que devem ser buscados de tempos em tempos, né? E vai se acertando os outros onde não existem convergência para posteriormente levá-los aos espaços institucionais de produção de decisões, né? Como eu disse, aos conselhos, às câmaras de vereadores, assembleias legislativas, ao secretariado dos governos municipais e estaduais, né? Se possível, em pequenos municípios isso é mais possível, ao próprio prefeito, né? Em alguma medida, se for possível, numa audiência pública, ao governador, dependendo, né, do nível de organização. É mais difícil chegar nos atores que ocupam esses cargos, mas dependendo do volume, do nível da mobilização, isso pode acontecer também, né? Eu acho que eu passei pelos principais pontos, pessoal. Talvez aqui... eu acho que aqui a gente tem mais, por fim, aqui, alguns comentários, mas eu acho que a maioria dos pontos eu tratei, assim, os outros pontos aqui, o ponto da Cláudia, o ponto da Ana Cláudia, o ponto da Isabela, eu acho que todos passam por esse processo de organização, mobilização da sociedade para fazer com que a legislação, as portarias existentes, enfim, sejam consideradas, sejam observadas pelo poder público
nos seus respectivos âmbitos, né? Seja o poder público municipal, onde existe, seja os distintos governos estaduais ou até mesmo, né, o governo federal, tá? Arrematando, eu acho que as últimas questões, a maior parte delas, né? A Isabela colocou, né? Exato, com exclamação, né? A sociedade civil organizada é fundamental. Eu acho que esse talvez seja a mensagem aqui principal do conjunto de questões e que eu acho que é a tônica das problematizações que vocês trazem, né? E que eu concordo e estou aqui, em alguma medida, tentando provocá-los em alguma medida. Eu sei que, né, muitos de vocês, ou talvez todos, né, já têm essa perspectiva da organização e da mobilização, mas talvez não de iniciar isso, né, mas de fazer com que talvez, né, que ganhe mais volume onde é necessário, né? Eu acho que a partir daí tendo a pensar, né, que aumentam as probabilidades das coisas caminharem, né, no sentido da implementação, da institucionalização das políticas, da criação de capacidades administrativas estatais, da garantia de direitos aos artesãos, né? A forma como vocês vêm construindo, demandando e construindo junto com o poder público no Brasil de uma forma geral. Ok? Então é isso. Um abraço para vocês. Eu espero que as minhas colocações aqui tenham sido importantes, enfim, que elas tenham algum aspecto de contribuição, imagino que sim, né, para a sequência do trabalho de vocês. E eu permaneço à disposição para conversas futuras. Ok? Um abraço a todas e a todos.